Boa tarde, tudo bem? Tudo na santa paz. Você continua simpático como sempre, viu? Por que não dizer bonito? Não, aí é pedir muito, né? Fala bonitinho, já ajuda demais. É melhor do que simpático, né? E a Covid, como é que tá aí do seu lado? Ah, O ela tem. Estado aí tá judiando muito? Não, ela tem sido uma boa amiga porque tem levado pessoas à reflexão. É? Não tem incomodado muito, não. Tem feito bem as pessoas. As pessoas têm tomado mais cuidado, estão mais solidárias. Só estão muito acomodadas, mas Você é da filosofia que a dor é o aguilhão que faz o homem crescer? não, eu sou da filosofia de que há muito alarde para pouca coisa. Aqui na Bahia, morrem cerca de 20 a 25 pessoas por dia assassinadas e ninguém se dá conta disso. Não é uma questão de achar que a dor vale a pena. É a hipocrisia da sociedade que cuida de uma doença que é grave e esquece as doenças crônicas. A violência é uma doença crônica muito séria, né? Assassinadas, morte por assassinato na Bahia, é onde mais se mata no Brasil, mais do que São Paulo, mais do que Rio. 20 a 25 por dia. Imagine. Isso dados de 2019, pior na Covid. Mata-se muito mais por dia, assassinato. O Brasil tem muitas doenças crônicas e só se cuida de Covid, que é uma doença grave, mas não se pode esquecer as demais. Mas ainda acabamos cuidando mal da Covid, porque está uma briga política, estão até brigando com a ciência, né? Uma coisa que neste momento era a última coisa que se discutiria, né? Com certeza, mas você sabe como é político, né? Eles todos brigam pelo poder e ninguém tem razão e quem perde é a população. Todos perdem, né? Tá bom. Bom, deixa eu ficar quietinho aqui que a coordenadora tá me cutucando aqui. Não fala assim Isso. não, aí, viu? Tá? Alô? Boa tarde. Boa A tarde. Associação Chico Xavier para a Divulgação Espírita agradece sua participação em nossa sétima Feira do Livro, que ocorre de 11 a 20 de dezembro, neste ano, de forma virtual, acompanhando as mudanças impostas pela pandemia que estamos vivenciando. Meu nome é Heloísa e, juntamente com a Silvia, responsável pela parte técnica e chat, damos as boas-vindas ao nosso convidado, Adenauer Novaes. Sejam todos bem-vindos. Assistam nossas palestras online, visite nossa feira, que estará 24 horas no ar com promoções especialmente selecionadas para vocês. Para participar das palestras, basta acessar o nosso site associaçãochicoxavier.com.br e inscrever-se. Você estará concorrendo a uma pintura mediúnica doada por nossa querida amiga Valdelice Salum, com sorteio no final da feira. Se o nosso conteúdo lhe trouxer algum benefício, por favor, indique, compartilhe, divulgue. Você estará nos ajudando com essa parceria. Com a permissão de nossos amigos de luz, damos por iniciada a palestra dessa tarde. Em nossa atividade hoje, teremos aproximadamente 40 minutos de exposição do tema e depois abriremos para perguntas que serão enviadas pelo nosso chat. Adenauer Novaes é psicólogo, palestrante espírita e autor de inúmeros livros. Essa tarde vai desenvolver o tema Psicologia do Evangelho. Passamos então a palavra ao orador. Sinta-se à vontade, Adenauer. Amigos, boa tarde. É um grande prazer estar falando para vocês, sobretudo sobre este tema, Psicologia do Evangelho. Por que sobre esse tema? Porque me encanta falar sobre a psicologia e, em particular, onde ela se encontra no Evangelho. Nós fomos acostumados a interpretar o Evangelho de uma forma canônica, de uma forma clássica,
E essa maneira de interpretar o Evangelho induziu uma série de protocolos psíquicos, de modos de pensar, que nem sempre se tornaram factíveis, passíveis de acontecer. Aprendemos, por exemplo, que devemos perdoar sumariamente, esquecendo o ocorrido, quando isso psiquicamente não é possível. Aprendemos que devemos amar também impositivamente, quando isto não é possível sem uma convivência. E isto são só exemplos de conteúdos do Evangelho que foram traduzidos ou interpretados de uma maneira clássica, mas que no particular, que na vida real, torna-se impraticável. Isto acontece porque foi criado um Cristo distante de Jesus. A pessoa, o ser humano Jesus, o judeu que trouxe todo um conhecimento, tantos ensinamentos, ele foi esquecido para dar lugar a uma construção de uma personalidade crística, de uma personalidade que vai além do humano. Provavelmente a construção de um Deus ou de um semideus. E a este Deus ou semideus foram atribuídas muitas palavras, muitas lições alimentadas ao longo dos séculos, ao longo dos 2 milênios que nos separam da vinda de Jesus e dos seus ensinamentos. Então nós encontramos uma diferença entre o que foi proposto lá atrás por Jesus e o que é hoje traduzido como sendo o Evangelho de Cristo. Essa discrepância, essa diferença provoca uma série de dificuldades para a vivência, para que se materialize aqueles ensinamentos. Por exemplo, se você pegar o Evangelho, o maior Evangelho, que é o de Mateus, é o grande Evangelho, a distinção não é só pelo tamanho, é porque Mateus conviveu com Jesus. Marcos conheceu Jesus. Marcos não conheceu Jesus. João conheceu Jesus. Lucas não conheceu Jesus. Então nós temos um grande evangelho, que é o Evangelho de Mateus, de quem conheceu Jesus e era um homem maduro. João, embora tenha conhecido Jesus, era um jovem, um adolescente mesmo, muito jovem. O que ele escreveu foi captado mediunicamente muitos anos depois. Mateus foi escrevendo à medida que ouvia Jesus falar. Então o Evangelho de Mateus não é só o maior, como é aquele mais fidedigno, porque constam palavras transcritas por um homem maduro, por um homem culto de Mateus. Então, se você pegar o Evangelho de Mateus, por exemplo, e colocá-lo num computador, digitar todo o Evangelho como ele está escrito, seja a tradução católica, seja a tradução batista, qualquer que seja a tradução, se você colocar e procurar a palavra amor ou amar, qualquer uma das duas, você não vai encontrar uma dúzia de palavras. Poucas vezes Jesus se referiu ao amor, pouquíssimas vezes. Se você procurar o perdão, pouquíssimas vezes ele falou do perdão. Ora, então, o que nós vamos encontrar na fala de Jesus com maior quantidade, com maior ênfase, com maior intensidade, com maior preocupação? O que ele mais falou? Isso denunciaria um conteúdo mais profundo, uma preocupação de fixação da ideia, ou talvez isso nos daria uma percepção do que de fato ele veio dizer. Para que nós não caiamos na tradição de transcrever, repetir aquilo que tem sido dito 100 anos depois, 200 anos depois, 300 anos depois, 1000 anos depois, 2000 anos depois, pela tradição religiosa
chamada de cristianismo, que tem várias faces, várias facetas. O que ele mais falou? O que ele mais falou foi sobre a imortalidade do espírito. Por incrível que pareça, mas nós não estamos acostumados a enxergar isso. Nós enxergamos aquilo que aprendemos. Você pode perguntar, mas eu não me lembro de ter lido muitas vezes ele falar sobre a imortalidade do espírito. Sim, ele falou muito através de parábolas, quando ele se referia ao reino dos céus, ao reino de Deus, ao reino. Essas três expressões, reino, reino dos céus, reino de Deus, tem mais de 150 vezes. Foi sobre o que ele mais falou. O reino dos céus é como um tesouro oculto. O reino dos céus é como um homem que saiu a semear. E por aí vai. Muitas vezes ele se referia, ele descrevia o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós. Esta expressão reino dos céus, ou reino de Deus, ela tem um significado. Se você analisar o Evangelho de Mateus, até o de João, de Lucas ou Marcos, você vai encontrar essa expressão com muito mais ênfase e intensidade e deve buscar o seu significado. E o significado daquele tesouro oculto, desse reino que está sempre conosco, você vai entender que ele se referia à imortalidade do espírito, o maior tesouro que pode existir. Só que a nossa tradição religiosa, viciada em combater a imortalidade, a individualidade, a mediunidade, a reencarnação e tudo mais, não considera assim. Porém, nós somos espíritas. Nós temos um entendimento da vida que vai além da tradição religiosa. Nós temos um entendimento do ser humano como espírito imortal. E temos que começar a aplicar ao Evangelho esse olhar espiritual, conforme consta no título do livro escrito por Allan Kardec em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que a tradição fez conosco? Nós fazemos uma leitura do Espiritismo segundo o Evangelho, invertemos. E segundo o Evangelho, não aquilo que Jesus disse, mas segundo a tradição religiosa que nós herdamos das igrejas, das várias faces do cristianismo. Uma interpretação enviesada, uma interpretação cheia de sacralização, de redenção, de salvacionismo. Então nós temos o hábito de olhar o Espiritismo segundo esta tradição, segundo um evangelho interpretado de forma viciosa. Se nós interpretássemos o Espiritismo, a doutrina espírita, a religião espírita, de acordo com o evangelho, conforme Jesus colocou lá atrás, menos mal, nós não estaríamos cometendo grandes equívocos. Ainda assim, estaríamos distantes da proposição dos espíritos que trouxeram a codificação quando alteraram o nome do livro que Allan Kardec colocou inicialmente, Imitação do Evangelho, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta análise do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos levar a uma verdadeira mudança, transformação, quando olhamos para a proposta de Jesus, a designação pessoal de Jesus, a mensagem do Evangelho. E se nós aplicarmos o Espiritismo na mensagem de Jesus, nós vamos entender o seguinte. Primeiro, aquele judeu, filho de Maria e José, tinha a proposta de levar as pessoas do seu tempo, da sua época, à transcendência, à percepção de que a vida era muito mais do que o que a sociedade aplicava, o que se dizia, o que Moisés falava, o que o Pentateuco de Moisés
estava consignando, ele queria que as pessoas entendessem que existia algo além da vida material. Esse é o primeiro ponto que nós iríamos entender do Evangelho. A proposta é: percebam-se espíritos, pensem como espíritos, sintam como espíritos. Vocês são espíritos, há uma vida espiritual. Essa é a primeira consideração quando a gente aplica o Espiritismo ao Evangelho. Quando a gente considera, digamos assim, quando a gente faz uma leitura do Evangelho de acordo com o Espiritismo. A segunda proposição que se depreende do Evangelho, que se entende do Evangelho, que Jesus quis dizer, olhando pelo lado espírita, é que ele queria que cada pessoa assumisse a responsabilidade pelos seus atos. Que não projetasse mais nos outros, que não transferisse para os outros aquilo que se passava no seu mundo interior. Quando ele dizia, veja a trave no seu olho, perceba você, ele queria levar as pessoas à autopercepção e não apenas a um comportamento no mundo exemplar, a um comportamento educado no mundo. Mais do que isso, era assuma a responsabilidade pelos seus atos, por quem você é. Então, quando nós olhamos o Evangelho à luz do Espiritismo, nós começamos a mudar o ângulo de visão. Não significa dizer que as interpretações estão erradas. São interpretações enviesadas, segundo o modelo canônico, segundo o modelo tradicional, de querer aplicar o Evangelho à conduta de cada pessoa, sem levar em consideração que ali havia um indivíduo, espírito, que estava sendo tocado. Nós não podemos, por exemplo, levar o Espiritismo para que as pessoas sejam espíritas. Nós temos que levar o Espiritismo para que as pessoas se percebam espíritos. Você é um espírito. O Espiritismo leva a essa consciência de que cada pessoa deve se ver espírito. Você é espírito agora e depois da morte, e quando voltar, você será sempre espírito. Então, a proposta de Jesus, ela se perceba, se veja, se analise, assuma a responsabilidade pelos seus atos, veja quem você é, não transfira para os outros o que você é. Terceiro ponto que você extrai com psicologia do Evangelho, a proposta de Jesus era um empoderamento do espírito, um empoderamento da pessoa como espírito, ao dizer, você é o sal da terra, você é a luz do mundo, é você. Essa luz tem que brilhar. Então, nunca para diminuir, para acusar. Ele não estava sempre levando o indivíduo a entender que será castigado. Ele dizia, haverá choros e ranger de dentes, mas isso era uma expressão comum à época para aqueles que não entendessem determinada expressão. Mas o que ele queria era exaltar o espírito. E nós estamos imersos numa cultura em que o espírito é culpado de tudo, é culpado do mal, é culpado do que acontece com o mundo, digamos assim, lançado à pecha de que é a pior coisa do mundo. Não, o espírito é a matéria-prima de Deus. Você, eu. Jesus tinha esse objetivo de empoderar o espírito, de nos retirar daquela ideia de que nós fomos expulsos do paraíso, de que nós somos o mal da terra. Não, ele queria mostrar que cada ser humano valeria a pena. Todo ser humano valia a pena. Então, já mudamos o ângulo. Ao invés de nós atribuirmos culpa às pessoas, nós vamos entender que as pessoas, os seres humanos, encarnados ou desencarnados, têm inabilidades. O Evangelho fala disso. Inabilidades, dificuldades de compreensão da realidade. Ao contrário, fazemos do Evangelho um instrumento de aferição do valor das pessoas, se elas estão certas ou se elas estão erradas.
se elas são boas ou más. O Evangelho não é para isso. Por que um jovem que faz com os pais o Evangelho no lar não gosta? Porque o Evangelho é interpretado para culpar o jovem, não para educar a todos, mas para dizer ao jovem em que ele está errado, o que ele deve fazer. Ele não vai gostar do Evangelho. E assim tem sido feito. O Evangelho tem sido usado como instrumento de acusação. E não deveria ser utilizado como instrumento de acusação. Nós devemos utilizar o Evangelho como instrumento de educação. É para a gente aprender lições preciosas, lições profundas que tem naqueles conhecimentos trazidos por Mateus. Independentemente das adulterações, independentemente das traduções de época, independentemente da cultura em que ele seja aplicado, existem lições profundas, preciosas, que merecem a nossa consideração. Quando, por exemplo, você pega o Evangelho e está lá escrito, perdoar 70 vezes 7 vezes. Aí você diz, poxa, é muito perdão, eu tenho que estar perdoando sempre. Mas não explica o que é o perdão. Não explica. E nós, espíritas, pelo menos que temos uma compreensão a respeito da imortalidade, deveríamos explicar o que é o perdão. A psicologia do perdão. Perdão não é esquecimento. Até porque você não esquece uma emoção. A emoção não se esquece. Está gravado. Se você tem mágoa de uma pessoa por ela ter lhe agredido, você não esquece. E você é obrigado a perdoar sumariamente, como se devesse ou pudesse esquecer. Não pode esquecer. Então, o que fazer? Vamos estudar o perdão. Vamos analisar. Não vamos copiar as interpretações clássicas, canônicas, como se elas tivessem prevalência sobre o conhecimento que o Espiritismo traz. O Espiritismo é uma doutrina que está a par com a ciência. A psicologia é uma ciência. O Espiritismo não pode desprezar a ciência. O conhecimento religioso não tem equiparação com o conhecimento científico. Não está na mesma linha. Allan Kardec colocou isso. Se em algum ponto o Espiritismo estiver em desacordo com a ciência, fiquemos com a ciência. Então vamos à psicologia. Vamos entender o Evangelho no que diz respeito ao perdão. Primeiro, se uma pessoa acusou você, agrediu você, magoou você, machucou você, alguma razão há. A experiência tem algum significado para a pessoa. A experiência tem algum significado para você. Legitime a sua emoção e legitime a emoção do outro. O que o outro sentiu quando me agrediu? Isso chama-se empatia. Antes de você perdoar, entenda, compreenda a situação. Então, houve um ato provocado por uma pessoa que dê um significado àquela experiência. Não se trata de saber ou descobrir quem tem ou não tem razão. Não. Se nós formos procurar razão, ambos vão ter e ambos não vão ter. Quando duas pessoas brigam, pelo menos uma não tem razão. Então, não temos que procurar razão. Temos que entender e legitimar as emoções que estão acontecendo. Aquela pessoa que nos agrediu tem suas razões, tem suas motivações. E seria muito importante que quem se sentiu agredido descobrisse, soubesse quais são, para entender. Esse é o primeiro passo, legitimar as emoções. Em segundo momento, se perguntar, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, se eu tivesse o mesmo sentimento daquela pessoa em relação a uma outra pessoa que agiu como eu agi, será que eu faria a mesma coisa? Talvez você diga, não, faria, nunca faria. Então você não está se colocando no lugar do outro. Sabe por quê? Porque todo ser humano pode cometer qualquer ato humano. Todo ser humano pode matar, roubar, tripudiar sobre o outro. Depende das circunstâncias. Então, se você estivesse na mesma circunstância do outro,
você também poderia estar fazendo a mesma coisa. Então, o Evangelho nos ensina a empatia. Se coloque no lugar do outro. Jesus fez isso quando disse: atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Isto é, vem cá, você está julgando o ato do outro, mas não se vê, não se percebe. É essa percepção que é necessária antes do perdão. Não é a partir daí que você deve perdoar. Você deve, primeiro, novamente, legitimar as emoções envolvidas, as suas e a do outro. Segundo, a empatia, se colocar no lugar do outro. Terceiro, e mais importante, para que a vida me oferece essa experiência? A vida não é para que o outro está me fazendo isso, porque se eu estou passando por essa experiência, é um convite da vida para algum aprendizado que eu preciso. O outro se colocou no lugar de algoz ou de agente por infelicidade do outro, por incapacidade do outro, por inabilidade do outro. Mas o fato está acontecendo comigo. E se não fosse aquela pessoa que fizesse isto, eu aprenderia de outra maneira. Essa é a maneira que a vida, o Criador, qualquer que seja o nome que você dê, escolheu para que eu aprendesse. Esse terceiro ponto quer dizer assim, então, não é o outro que me provoca isso, é a vida que está me provocando, porque tudo que acontece externamente é provocado por algo interno em mim. Eu preciso aprender com esta experiência. Então eu tenho que perguntar, dentro do processo de perdoar, para quê? Para que eu passo por isso? E aí eu retiro o outro, porque não é o outro a causa, mas sim é uma lição que eu preciso aprender. Qual é a lição que eu preciso aprender com esta experiência? Enquanto eu ficar querendo agredir o outro, magoado com o outro, eu não vou aprender o para quê. E quando eu aprender o para quê, não haverá mais necessidade de perdão. Eu compreenderei o outro. Porque eu aprendi a lição que faltava. E não foi o outro que me ensinou. O outro trouxe à tona a minha inabilidade. E eu preciso descobrir qual é ela e em que lição eu vou aprender. Até aí eu ainda não perdoei, porque eu entendi, eu legitimei emoções. Em segundo lugar, eu tive empatia, me coloquei no lugar do outro e identifiquei que eu seria capaz de agir daquela forma. Em terceiro lugar, eu estou à procura do que a vida quer me ensinar. Em quarto lugar, o outro precisa aprender. Eu entendi a lição, estou em busca do para quê, mas a pessoa precisa aprender o que fez. E eu preciso ensinar o outro. Ensinar o outro não é vingança, é educar o outro. Esse é o processo mais difícil. Tendo sido agredido, tendo sido prejudicado, eu vou ao outro colocar o que eu senti, o que causou em mim, sem acusá-lo disso, mas mostrar como eu me senti, para que o outro reflita e tente não mais fazer isso com outra pessoa, porque se eu não fizer isso, se eu não tiver essa reação, o outro não vai aprender. Eu digo isso porque se você pegar a atitude de Jesus ante um agressor, você vai ver o que ele fez. Quando ele carregava a cruz e foi açoitado por um soldado romano, o soldado açoitou ele nas costas, ele se virou, olhou para o soldado e perguntou: por que você me bateu? O que eu lhe fiz para você me bater? Essa foi a reação dele. Isso não é vingança. Isso é para levar o outro a uma reflexão sobre o seu comportamento. E aquele que é agredido tem o dever de chegar para o seu agressor e perguntar: fulano, para que você está fazendo isso? Essa pergunta não é uma pergunta com raiva.
É uma pergunta para levar o outro à consciência, independentemente do outro conseguir ter essa consciência ou não. Por que você está fazendo isso? Olha o que você fez comigo. Você me agrediu, você me deixou com raiva. Não faça mais isso com as pessoas. Isso não é bom, isso não faz o bem. Mas eu não terminei o perdão. Essa é a quarta parte, né? Vou repetir. Primeira parte, antes de você querer esquecer sumariamente. Primeira parte, legitimar as emoções que estão acontecendo ali entre você e o outro. Você ter empatia, se colocar no lugar do outro. Terceiro, você perguntar para que eu estou vivendo essa experiência, portanto isso não depende do outro. Quarto, você, quando possível, voltar ao outro e levar a reflexão sobre o ato. E quinto e último, de que forma vou conviver com o outro. Desprezar é não perdoar. Fazer de conta que nada aconteceu é não perdoar. É ter uma convivência pacífica com o outro, amistosa com o outro, sem cobrança. Depois que você percorreu essas 4 partes, você vai à 5ª parte. É a convivência natural com a pessoa, mesmo sabendo das suas inabilidades da pessoa, as inabilidades da pessoa. Isso não deve ser empecilho para uma relação pacífica. Aí você pode dizer que você perdoou se você seguiu esse rito. Então não é sumário. O Evangelho não foi, então, analisado em profundidade. Nós estamos, então, diante da necessidade de uma revisão das interpretações de tudo que diz respeito ao Evangelho. Observe que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito por Allan Kardec em 1864. De lá para cá, são 156 anos. Muito tempo, muita coisa mudou. O entendimento tem que ser outro. Não está errado, tem que ser contextualizado. Allan Kardec ainda falava de anjo de guarda. Allan Kardec ainda considerava que os espíritos eram santos. Porque Allan Kardec não era espírita, ele se tornou espírita. Ele tinha uma tradição religiosa, de um lado batista ou protestante, do outro lado católica. E ele conservou algumas tradições católicas perfeitamente compreensíveis à época. Nós conservamos essas tradições como se devêssemos ser fiel à letra. Mas se nos lembrarmos do conselho dado pelos próprios espíritos ao dizer, no dizer de Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Nós temos que ir ao espírito da letra. E isso deve fazer com que a gente releia, faça uma releitura do Evangelho. Aliás, de tudo na vida, tudo deve ser relido. Reler não é ler de novo. Releitura é uma ressignificação de acordo com a época. Vejam, para ser mais claro sobre o que é releitura. Nós aprendemos que a reencarnação se justifica pela lei de causa e efeito. Deveríamos fazer uma releitura. Não, a reencarnação não mais se justifica pela lei de causa e efeito. Até porque não existe uma lei de causa e efeito. O princípio hoje que rege a ciência, a física, não é a causalidade, é a complementariedade. Nós deveríamos agora analisar a reencarnação de acordo com a complementariedade e não com a causalidade. Olhamos para a reencarnação e dizemos, olha, isso acontece com você, ou porque você fez algo de negativo nessa vida ou em outra vida. Esse é o raciocínio anteriormente à complementariedade. A complementariedade é um princípio que nasceu pós-física quântica, pós-física relativística. A moderna física quântica já trata a complementariedade. Hoje você tem um computador graças a princípios quânticos. Eu não estou falando de universo quântico, estou falando de física. Não é causalidade. A causalidade não explica a reencarnação. Sabe por quê? Porque hoje uma escolha sua pode provocar uma anomalia. Uma escolha.
uma fixação mental que não tem nada a ver com o passado, que começou agora. Porque senão nós estaríamos sempre vivendo de acordo com o passado. Há algo de novo e a gente precisa enxergar o Evangelho como algo dinâmico e não como um conhecimento engessado, religioso, paralisado no tempo. As tradições tendem a conservar isso como dogmas. A reencarnação tem que ser compreendida sob outro princípio. E se você me perguntar, então, saindo da causalidade, como é que você entende a reencarnação? Primeiro, você que está falando comigo não reencarna. Não reencarna. Eu não reencarno. Porque o personagem não reencarna. Quem reencarna é o espírito. Aí você vai perguntar assim, mas como assim? Existe diferença entre espírito e agora eu encarnado? Independentemente de encarnado ou desencarnado, há o espírito e há a sua manifestação. Estar num corpo é uma manifestação do espírito. Estar desencarnado é uma manifestação do espírito. O que é que reencarna? O espírito e não a sua manifestação. Quando você deixar esse corpo com a morte, você não vai reencarnar, porque você, como você pensa hoje, como você elabora a vida, é fruto de uma época, é fruto de um DNA e cromossomos, é fruto de um pensamento coletivo. A individualidade tem um papel de formação do eu, mas esse personagem que você representa hoje no mundo não é a totalidade do espírito que você é. É uma imagem, é uma representação, é um construto de uma época. Esse indivíduo que você é morre, acaba. Você não tem cidadania mais nesse mundo quando você desencarnar. E quando você sair do mundo espiritual e reencarnar, você não tem cidadania no mundo espiritual. Acabou. Você recomeça uma nova representação. A reencarnação, portanto, não é desse personagem atual. A reencarnação é do espírito com suas tendências, que vai formar um novo personagem de época, seja desencarnado, seja encarnado. Então, essa releitura, essa ressignificação, ela é necessária. Não destrói o passado, mas apresenta o novo, uma nova visão, de acordo com a época, de acordo com o novo entendimento. O Evangelho não pode ser engessado como um conhecimento de 2000 anos. 2000 anos se entendia de uma forma, hoje se entende de outra. Quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha, trouxe uma síntese da sua doutrina. Uma síntese tão profunda, que nós olhamos um lado dela, a face mais compreensível, e deixamos de lado a face mais profunda, porque optamos por uma visão imediata, tradicional, sem nos determos na sua profundidade e no seu significado real. Por que é assim? Porque nós estamos dentro de uma doutrina chamados por um arquétipo, o arquétipo religioso. E a tendência do arquétipo religioso é consolar, é tirar do sofrimento, é se transformar numa redenção, para que o indivíduo pare de sofrer. Isso é válido, mas o Evangelho não é só para isso, não é um anestésico. É um caminho, traz propostas, é algo profundo, é algo que merece que nós espíritas, que amamos tanto o Evangelho, debrucemos-nos sobre o seu conteúdo para extrair dali o máximo possível de aprendizado, de lições. E não apenas utilizar o Evangelho como regra de etiqueta, como modo de ser uma pessoa educada. Se veja, nós aprendemos com Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Ele se aproveitou de uma fala da igreja que dizia que fora da igreja não há salvação. Aí ele tira a igreja, bota a caridade. E nós achamos que isso é fato. Hoje não é mais. Primeiro, porque não há necessidade de salvação, não tem ninguém perdido para ser salvo. Não é a religião que salva, não é tal conhecimento que salva, nós não precisamos ser salvos. O espírito evolui,
Então seria assim, fora da caridade não há evolução. A palavra salvação deveria ser hoje compreendida como evolução. Mas não basta. Quando você diz fora da caridade não há evolução, o que é caridade? Caridade é um ato, é uma ação. Não são os atos que fazem a evolução do espírito. O que faz a evolução do espírito é a integração de alguma habilidade. E a habilidade que levaria o espírito a evoluir chama-se bondade. Então, hoje eu traduzo o fora da caridade não há salvação por fora da bondade não há evolução. Ou a evolução não se completa. A evolução é muito mais do que fazer caridade. É compreensível a fala naquela época. Substitui o dogma da igreja, porque havia necessidade de se contrapor ao dogma da igreja. Hoje nós espíritas não precisamos nos contrapor a ninguém. Precisamos afirmar a imortalidade do espírito, a reencarnação do espírito, a necessidade de integrar habilidades, de olharmos para o espírito com respeito, com dignidade, sem estarmos exigindo que o espírito seja perfeito, seja educadíssimo, tenha uma conduta moral. Sim, isso pode ser útil, mas a evolução é muito mais do que uma conduta moral. Evoluir é integrar muitas habilidades profissionais, habilidades relacionais, habilidades no campo do dinheiro, do poder, do sexo, habilidades no campo das amizades, no campo da família. É muito mais do que você adquirir virtudes. Quero dizer a você que a psicologia do Evangelho precisa ser descoberta por nós, para não ficarmos com as interpretações canônicas, tradicionais, que não mudam, que não trazem nada de novo e algumas, inclusive, equivocadas. Tá? Deveríamos nos preparar para uma releitura. O Espiritismo é uma doutrina que evolui, não é uma doutrina parada, não é que evolui com a ciência, evolui com o saber, e a gente precisa trazer essa máxima para o nosso meio, para o centro espírita, para as associações, para tudo que diga respeito ao espiritual. O fundamento do Evangelho, o que mais Jesus falou, foi sobre a imortalidade do espírito. E essa é a proposta do Espiritismo, levar-nos à consciência da nossa imortalidade. Ok? Então está aí a minha fala, os 40 minutos que me foram concedidos, e estou aberto à pergunta de vocês. Adenauer, obrigada pela sua presença em nossa feira e Obrigado. pela brilhante palestra. Obrigado. Nos trouxe conhecimento, agregou nossa tarde, eu tenho certeza que agregou um pouquinho para todo mundo. E foi excelente. Muito obrigada. Silvia, nós temos perguntas para o Adenauer? Temos, ele está acostumado com esse monte de pergunta, né? Olha só. Mas, e quando o outro nem quer ver você ou ouvi-lo, como educá-lo como você nos ensinou? Se não é possível ouvi-lo, se já desencarnou, se o outro não quer, se o outro também está magoado com você, emita o melhor de você para o outro. Emita do seu coração a bondade para o outro, porque isso alcançará o espírito. Já que o personagem não quer contas, dê o seu melhor ao outro sempre, independentemente do que o outro pense a seu respeito. Sabemos que somos imperfeitos e que cada um busca sua própria evolução espiritual. A partir disso, podemos agir como, entre aspas, professores em relação a quem nos agrediu, agindo como se fôssemos melhor que o agressor? Não sei quem fez a pergunta, mas eu não uso a palavra imperfeito. Não somos imperfeitos. Essa é uma palavra que a gente deveria rever. Nós temos inabilidades. A palavra imperfeição inferioriza o espírito.
Uma palavra antiga que se usava em contraposição a ser perfeito. E nós nem sabemos o que é ser perfeito. Bom, então vamos tirar a palavra imperfeição para inabilidades. Eu tenho inabilidades, o outro tem inabilidades. Eu tenho habilidades, o outro tem habilidades. Algumas inabilidades que eu tenho, o outro não tem. Algumas habilidades que eu tenho, o outro não tem. Então não se trata de ser professor ou de ser melhor do que o outro. Eu vou oferecer ao outro a minha habilidade e provavelmente devo receber alguma habilidade do outro. É uma troca, porque ninguém é melhor do que ninguém quando nós consideramos o momento atual, as circunstâncias em que vivemos. E se a gente considerar muitas encarnações, nós vamos ver que ambos temos muitas inabilidades, isto é, muita coisa a aprender ainda. Por que nos dias de hoje o Evangelho continua sendo o grande desconhecido, embora seja muito estudado? Eu acho, Silvia, porque o Evangelho não é sentido. Por mais que se estude o Evangelho intelectualmente, não se penetra no seu conteúdo porque a gente não procura sentir. A vida não deve ser racionalizada, a vida deve ser sentida. O Evangelho deve ser sentido. Se a gente for estudar intelectualmente, a gente só vai alcançar a superfície. Para alcançar em profundidade, a gente deve começar a querer sentir. O sentido da vida é senti-la. E a gente precisa sentir o Evangelho. Como não sentir culpa se não conseguimos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus? Devo perdoar, mas não perdoo. Devo amar os semelhantes, mas só consigo amar os familiares. Primeiro, exclua essa palavra do seu vocabulário. Nunca sinta culpa de nada. Nunca sinta culpa. Mesmo que você tenha uma atitude inadequada, mesmo que você haja em desacordo com qualquer norma, não se sinta culpado ou culpada. A palavra culpa, ela é introduzida em nossa cultura exigindo castigo. E isso não é o melhor método de educar o espírito. Pense assim: tudo que você fez no passado, em desacordo com qualquer norma, seja o Evangelho, seja a lei civil, acredite a sua ignorância. Ignorar. Não é a ignorância da consciência, é a ignorância do espírito. Não se esqueça que nós fomos criados simples e ignorantes. Se eu fui criado ignorante, eu não posso me sentir culpado se eu agir em desacordo com a norma que eu não a conheço, não a sinto, não tenho habilidades para isto. Então, acredite a sua ignorância todo e qualquer equívoco e não se sinta culpado. Perceba que se a ignorância existiu, se a atitude inadequada existiu, é porque há ignorância. Se há ignorância, você precisa de aprender. Então não se sinta culpado, se sinta responsável pelos seus atos e busque aprender. É assim que a gente deve sentir. Não olhe para o Evangelho como uma norma que lhe cobra perfeição ou compreensão e ação igual. Não, ninguém é obrigado a amar. Ninguém é obrigado a amar. Você não é obrigado a amar ninguém. Nem o pai é obrigado a amar um filho, nem um filho é obrigado a amar o pai. O amor não é uma obrigação, é um aprendizado. A gente aprende a amar. Isso não tem que amar a ninguém. Eu tenho que amar as pessoas. Como? É mágica. É um equívoco pensar que o amor é um sentimento que você instantaneamente tem. O amor se constrói na convivência. Para amar uma pessoa, você precisa conviver com a pessoa. Então, não se sinta obrigado a amar a outra pessoa. Esta obrigação não cabe na evolução. Perdoar, se você não consegue perdoar, porque você tem alguma inabilidade. Ao invés de se sentir culpado porque não perdoa, vá atrás da habilidade. Não se preocupe em perdoar, se preocupe em aprender. Aprender algo que você não sabe ainda, por isso que você transfere para o outro a responsabilidade pelo que lhe acontece de ruim. Não é o outro a causa do seu mal. A causa do seu mal é alguma inabilidade sua. Então vá em busca dessa habilidade.
Muito obrigada. Como sentir empatia por um criminoso, um assassino? Silvia, uma vez eu estava assistindo a uma entrevista, há muitos anos atrás, de um assassino aí de São Paulo, chamado, não sei o que lá, do Parque. Ele matava e estuprava as mulheres. Não, ele tinha um termo, não sei o que lá, do Parque, não sei se era monstro do parque, não me lembro, mas eu vi na televisão. E eu pensei assim, poxa, eu tenho que ter compaixão por esta pessoa, né? Eu tenho que ter compaixão. Compaixão significa eu preciso minorar o sofrimento do outro, isso é compaixão. Eu preciso me colocar no lugar do outro. E me perguntei, Adenauer, você seria capaz de matar uma pessoa? Pensei, em que circunstância eu mataria uma pessoa? E descobri algumas circunstâncias que eu mataria uma pessoa. Se eu fosse defender uma criança de um criminoso, se eu fosse a mãe de um filho e viesse alguém matar, para defender o filho eu mataria. Eu cheguei a essa conclusão. Bom, então, qual é a diferença entre Adenauer e esse assassino? Ambos são capazes de matar. Ele mata, eu não mato. Isto é empatia. Porque me sinto capaz de fazer o que ele fez em outras circunstâncias. Entende? Então eu não posso sair culpando todo mundo, dizendo que você é isso, você é aquilo, porque eu não sou. Eu tenho que olhar para mim. O Evangelho me ensina a olhar para mim. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Isso quer dizer, olhe para você, olhe quem você é, ao invés de estar atirando pedra nos outros. Então eu tenho empatia, porque sei que seria capaz de cometer qualquer ato humano. Qualquer ato humano. Bom, eu não faço, mas eu sei que sou capaz. Entende, Silvia? Isso me dá condições de ter compaixão pelo outro. Pergunta: como convencer as pessoas no mundo atual da imortalidade do espírito? Ah, não queira não. Não faça isso. Seja você. Viva como espírito. Como você pode levar o outro a um lugar que você não foi? Você já viu guia turístico levar turista onde ele nunca foi? Não. Você quer convencer as pessoas? Vá você primeiro. Seja você o que você quer ensinar para os outros. Viva como espírito imortal. Só que você não vive como espírito imortal, você acredita. Não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque ser espírito imortal não é uma crença, é uma consciência de que se trata de você. Eu sou um espírito. Estou vivendo a vida de um personagem construído, mas o espírito que eu sou é imortal. Então eu não preciso convencer ninguém. Eu preciso viver como espírito, porque eu vivendo como espírito vou reverberar em volta de mim essa consciência. Estão colocando no chat aqui o nome do senhor, o maníaco do parque. Exatamente, era este mesmo, o maníaco do parque. Eu assisti uma vez ele falando, eu disse, eu vou refletir sobre isso. Não adianta acusar o outro. Claro que ele deve ser acusado criminalmente. Não se trata de retirá-lo da responsabilidade dos atos que ele cometeu. Se trata de uma reflexão pessoal. E eu? Porque se você não trouxer tudo para você, o evangelho não vale de nada. Só vale para os outros. Ele tem que valer para mim. É comigo, né? Importa a mim usar o evangelho, né? Para mim. E tem a outra pergunta. Por que é mais fácil culpar o outro? Eu acho que a nossa cultura nos leva a isso porque temos medo de sofrer, achamos que vamos sofrer, ainda não entendemos que o espírito não sofre, né? Que o sofrimento é do personagem, e aí a gente, como pensamos como personagem, não queremos sofrer, transferimos para o outro as responsabilidades pelo mal. O mal é uma consideração pessoal, o mal não tem existência real. É uma consideração de cada indivíduo. Nós precisamos aprender a enxergar o humano, o ser humano, né? E não o mal do outro, né? A gente não quer para nós porque
não aceitamos as consequências porque achamos que é sofrimento. Sofrimento é uma consideração pessoal, né? Sofrimento é uma escolha. É uma escolha. Você pode passar por expiações e não sofrer. Escolheu não sofrer, escolheu aprender. É uma escolha, né? Última pergunta, tá? Jesus disse: sois a luz do mundo, o sal da terra. Por que ouvimos diariamente na casa espírita que somos espíritos atrasados, temos muitas dívidas a pagar? Não está faltando evangelho aí? Com certeza. Quem aplica isso de culpa, resgate, redenção, estamos aqui para pagar, ainda não entendeu, né? Não, nós não estamos aqui para pagar, nós não estamos aqui para resgatar nada, nós estamos aqui para aprender. Chamamos as pessoas desencarnadas de obsessores. São pessoas, é bullying você chamar de obsessor, né? São pessoas, é bullying isso. Quer dizer, você desencarnou, tem um atrito com a pessoa, você chamar de obsessor. Não, é uma pessoa, é um ser humano. Espíritos são pessoas. Nós não tratamos os espíritos como pessoas, tratamos os espíritos como entes, como se só existisse desencarnado bom ou ruim, bom ou mal, mentor ou obsessor. São pessoas, são seres humanos, né? Tem um gradiente enorme de habilidades em cada um deles. A gente está acostumado a lidar com espíritos sacerdotes ou espíritos chamados de obsessores. Não! São pessoas, são seres humanos. Se vem um espírito querendo me agredir, eu não vou chamá-lo de obsessor. Vem cá, meu amigo, o que você quer comigo? O que eu fiz a você? Ah, você me fez isso no passado. Eu não me lembro. Não adianta você ficar me acusando de alguma coisa que eu não lembro. Não vou ficar me preocupando com o seu desejo de me agredir. Por que você não se junta comigo e a gente cresce juntos? Então, por que a gente não trata os espíritos como pessoas? A casa espírita precisa ressignificar muitos termos arcaicos que não tem mais sentido numa sociedade do século XXI, numa sociedade moderna. Nós precisamos aprender, inclusive, a sermos mais amorosos com as pessoas que desencarnaram. Nós somos contundentes, como se a gente tivesse que estar levando a ferro o Evangelho. Sim, precisamos do Evangelho, mas um Evangelho mais amoroso e mais de acordo com o Espiritismo, não de acordo com a religião. Eu agradeço. Sil, nós concluímos as perguntas. Adenauer, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu só queria dizer que o Evangelho é um instrumento maravilhoso para a vida, né? Se a gente conseguir extrair dali as grandes lições de Jesus, do judeu Jesus, não do Cristo que criaram, mas do judeu Jesus, a gente tem uma vida saudável com as pessoas e consigo mesmo. Sobretudo, pensar que tudo que Jesus queria dizer se resume a você é um espírito imortal e não com uma conduta piegas na vida. Você é um espírito imortal. Viva como espírito imortal. A imortalidade do espírito é o centro do Evangelho. Mais do que isso, é o centro do Espiritismo. O Espiritismo veio para explicar o Evangelho e não para submeter o Evangelho. O Espiritismo não é o cristianismo. O Espiritismo adota algumas máximas do cristianismo, mas nós transformamos o Espiritismo numa derivação do cristianismo. O Espiritismo é Espiritismo, fala de espíritos, fala da imortalidade do espírito, fala da reencarnação. O cristianismo não fala disso. E não é um neocristianismo, porque nós não somos uma separação do cristianismo. O Espiritismo veio como Espiritismo, fora de um movimento religioso. É uma religião? Mas não é o cristianismo. Adota máximas do cristianismo. Então pense sempre que um muçulmano pode ser espírita, portanto não é cristão. Um budista pode ser espírita, porque o espiritismo é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina do cristianismo. Com todo respeito ao cristianismo. E por último, não se esqueça, nunca, você é um espírito imortal, viva como espírito. A Associação Chico Xavier agradece a sua presença, Adenauer. Muito obrigada. Agradecemos também os nossos convidados inscritos. Lembramos que você encontrará em nossa Feira do Livro online os livros de Adenauer, como Evangelho e Família, Alquimia do Amor,
Jesus, o intérprete de Deus, dentre outros. Acesse nosso site, clique em Feira do Livro e faça a procura pelo autor. Você encontrará preços especiais e um livro que lhe fale a mente e o coração. Logo mais, às 19 horas, teremos André Luiz Peixinho com a palestra O Evangelho e a Atualidade. Ainda dá tempo de se inscrever. Nos encontramos lá. Um forte abraço e tenham todos um excelente domingo. Obrigada, Denauer. Obrigado, de lembranças a Olinda. Ah, não tá vendo? Vem mandando o violão. Liga a câmera e faz um tchau. César, pode ligar a câmera. Ah, ele saiu, ele caiu. Ele queria dar um tchau. Como é que eu saio? Eu não sei sair. Ó, clica na sua foto e clica no telefoninho vermelho. A minha foto. Isso, Ah, tá. no telefone. Bye. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Vocês que estão aí no Instagram. Eu estava fazendo uma palestra para um grupo de Bauru sobre psicologia do Evangelho. Obrigado pela presença de vocês. Muita paz e até uma próxima oportunidade. Tchauzinho.